Olá, bem-vindos ao programa Saber Direito Responde. Eu sou Francisco José Garcia Figueiredo, professor da disciplina de Direito do Trabalho e de Direito Processual do Trabalho. E estou aqui para responder às suas dúvidas que surgiram a partir das nossas aulas sobre responsabilidade civil do empregador e foram enviadas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. E a nossa primeira dúvida vem de Alexandre Lenza, de Diamantina, Minas Gerais. E ele assim pergunta: que exemplos podem ser citados a título de doenças ocupacionais e doenças profissionais? Bom, Alexandre, é o seguinte: nós sabemos que as doenças ocupacionais, que por sua vez se subdividem em doenças profissionais e doenças do trabalho, elas vêm relacionadas, ou melhor, elas vêm positivadas ou regulamentadas pelo artigo 20 da Lei 8.213 de 1991. Esta lei, ela regulamenta, ela instituiu os benefícios previdenciários. Dentre eles, o benefício previdenciário denominado de auxílio doença acidentário, que é fornecido, que é deferido àquele empregado cujo INSS constata, a partir do laudo médico por perícia oficial, que ocorreu durante o trabalho um acidente de trabalho. Pois bem, nesse caso, as doenças ocupacionais, que se subdividem em doenças profissionais e doenças do trabalho, podem assim ser exemplificadas. Doenças profissionais. As doenças profissionais são aquelas que têm relação direta com a atividade desenvolvida na empresa pelo empregado. Pois bem, lesões por esforços repetitivos, que geralmente são constatadas em digitadores, é uma espécie de doença ocupacional na subespécie doença profissional. Também são espécie de doença profissional aquelas que atingem os empregados que trabalham diretamente com agentes químicos, com agentes biológicos, como, por exemplo, com mercúrio, com cloro, com chumbo, e vêm a desenvolver insensibilidade tátil ou insensibilidade olfativa. Ainda é exemplo de doença ocupacional, agora, na subespécie doença do trabalho, aquela experimentada por um empregado que trabalha em um meio ambiente, que trabalha em um ambiente trabalhista, portanto, que o ruído é exagerado, que o ruído é aquele insuportável ou além da suportabilidade normal pelo ouvido humano. Nesse caso, aqueles empregados que trabalham no campo com aquelas máquinas pesadas, cujo ruído é exagerado, com o passar do tempo, eles podem vir a desenvolver surdez. Então, desenvolvida a surdez, e essa surdez estando correlacionada com o meio ambiente de trabalho, com o meio ambiente do trabalho desequilibrado, constatada é a doença ocupacional na sorte do trabalho e, portanto, o acidente do trabalho, com todas as repercussões daí oriundas. Possível, então, indenizações, inclusive aquela estabilidade também prevista pelo artigo 118 dessa mesma lei, da Lei 8.213 de 1991, que é de 12 meses após a alta previdenciária e retorno daquele empregado ao trabalho. Vamos agora à segunda pergunta, oriunda das nossas aulas sobre responsabilidade civil do empregador. E temos aqui a pergunta de Jean Carlos Borba, de Cianorte, Paraná. E ele indaga o seguinte: se eu tropeço nos fios do computador que estão na sala onde trabalho, caio e quebro o braço, isso é acidente de trabalho? Veja só, Jean Carlos, isso sim é acidente de trabalho. Por quê? Porque ocorrido durante a sua prestação de serviços. Resta-nos saber qual é a responsabilidade daí oriunda.
se se trata de responsabilidade civil objetiva do empregador, se se trata de responsabilidade civil subjetiva do empregador. Conforme nós desenvolvemos em nossas aulas, ao tratarmos acerca da responsabilidade civil do empregador decorrente de acidente de trabalho, percebemos que, ora, a depender do que aconteceu no mundo concreto, ela se vislumbra, ela se exterioriza na forma de responsabilidade civil objetiva, isto é, independentemente de culpa do empregador, ora, em responsabilidade civil subjetiva, portanto, dependendo da comprovação de culpa ou dolo desse mesmo empregador. No caso em exame, sabemos que o meio ambiente de trabalho deveria estar bem conservado por parte do empregador. Então, o empregador, por descuido seu, porque ele não tomou as medidas cabíveis para que o meio ambiente proporcionado aos trabalhadores fosse um meio ambiente equilibrado, um meio ambiente seguro, tornando-se aí, sendo visível aí, atividades desenvolvidas em locais inseguros, como relata a sua pergunta, ou como a gente infere de sua pergunta, surge, então, a responsabilidade civil subjetiva do empregador. Ou seja, o inciso 28 do artigo 7º Constitucional estabelece a responsabilidade, sim, subjetiva do empregador quando, ocorrendo um acidente de trabalho, aquele acidente de trabalho tem relação direta com o descuido por parte do empregador no que diz respeito ao ambiente de trabalho. E nesse caso é nítido esse descuido, de uma vez que, conforme relata você aqui, os fios do computador estavam soltos, não estavam embutidos na sala, e você caiu e tropeçou. Portanto, resumindo, responsabilidade, no presente caso, responsabilidade civil subjetiva do empregador, com fulcro, com fundamento, no inciso 28 do artigo 7º Constitucional. Vamos agora à terceira pergunta que foi enviada para o e-mail saberdireito.responde@stf.jus.br. E a terceira pergunta vem de Leones Ferreira, Candeias, Bahia. Indaga assim: se a empregada doméstica se acidentar no trabalho, terá direito ao auxílio-doença acidentário? Pois é, Leones. Lamento informar, mas a empregada doméstica, por força do que dispõe o artigo 18 e seus parágrafos da Lei 8.213 de 1991, não tem direito ao auxílio-doença acidentário. Ora, mas e se a empregada doméstica se acidentar? Ela vai ter que continuar trabalhando para poder ter o seu sustento? Não, não é bem assim. Embora ela não tenha direito ao auxílio-doença acidentário, ela tem direito ao auxílio-doença, que é aquele benefício previdenciário que ela, empregada doméstica, irá receber quando precisar se ausentar do ambiente de trabalho para tratar de sua saúde. Seja essa ausência para tratar da saúde oriunda de um acidente de trabalho ou não. Portanto, a empregada doméstica não tem direito ao auxílio-doença acidentário, mas tem direito ao auxílio-doença. Por uma questão lógico-jurídica, ela não vai ter direito à estabilidade, de uma vez que, como vimos em nossas aulas, para que o empregado ou a empregada adquira o direito à estabilidade, é preciso que ela tenha se afastado, ou ele tenha se afastado, para tratar de sua saúde por mais de 15 dias e ainda tenha recebido do INSS não auxílio-doença, mas sim auxílio-doença acidentário. Quer isso dizer que, na forma do inciso 2 da súmula 378 do TST, o direito à estabilidade só vai ser alcançado, só vai ser conseguido pelo empregado se esses dois requisitos se fizerem presentes, se esses dois requisitos forem conseguidos pelo empregado. Vamos então continuar
em relação às dúvidas dos telespectadores, a partir agora da quarta indagação. A quarta pergunta, que foi enviada para o saberdireito@stf.jus.br. E a quarta pergunta tem o seguinte teor. E ela vem de Tayane Rodrigues, Serra, Espírito Santo, e pergunta assim: acidente verificado entre o percurso de casa para o trabalho e vice-versa é considerado acidente de trabalho? Bom, Tayane, é sim considerado acidente de trabalho. O inciso 4, na verdade, o artigo 21, inciso 4, letra D, a linha D, da Lei 8.213 de 1991, prevê essa situação. Qualquer acidente ocorrido entre o percurso casa-trabalho, trabalho-casa, é considerado como sendo acidente de trabalho. Resta-nos saber qual é o parâmetro, ou qual é o limite desse casa-trabalho, trabalho-casa. Para que o acidente seja considerado como sendo acidente de trabalho, é preciso que ele ocorra após a saída do empregado, isto é, a partir do portão, durante todo o percurso até chegar na empresa, ou se o acidente de trabalho ocorrer, por exemplo, quando o empregado ou empregada se levanta cedo, costumeiramente às 6 da manhã, vai para o banheiro, toma banho, depois toma café, se veste e sai para o trabalho. Se antes dele sair de casa, se antes dele atravessar o portão, ocorreu um acidente, como por exemplo, quando tomava banho, caiu e bateu no box e o box estilhaçou e ele ficou todo cortado. Será que ali estamos diante também de um acidente de trabalho? Na forma da linha D do inciso 4 do artigo 21 da Lei 8.213 de 1991? Veja só, Tayane. Existem vários posicionamentos doutrinários e também jurisprudenciais. Na verdade, o mais acolhido é acidente de trabalho. Para ser assim caracterizado, tem que se dar a partir do portão, da saída do ato de atravessar o portão até chegar na empresa e vice-versa. E esse caminho, casa-empresa, empresa-casa, tem que ser um caminho costumeiro. Ou seja, o empregado não pode desviar daquele caminho. Exemplificativamente, se, por exemplo, ele vai pela Rua X todos os dias e um dia ele precisa passar no supermercado ou numa farmácia para comprar um remédio antes de chegar ao trabalho e nesse caminho desviado ele sofre um acidente. Aí não é considerado acidente de trabalho. Para que seja considerado acidente de trabalho, na forma doutrinária e jurisprudencial, o caminho tem que ser o ordinário, costumeiro. Todos os dias ele passa por ali, tanto para ir quanto para voltar. Mas existe, na verdade, uma outra corrente doutrinária que propugna por um acidente de trabalho ou pela caracterização de um acidente de trabalho, desde o momento em que o empregado ou a empregada já começa a se preparar para ir ao trabalho. Portanto, qualquer trabalho que ocorra quando o empregado já começa a se preparar para ir ao trabalho e geralmente, todos os dias ele se levanta naquele horário, faz aquela rotina, é sim ocorrido o acidente mesmo dentro de casa, é sim caracterizado o acidente de trabalho. Seguiremos no próximo bloco com outras indagações. Aguardo vocês até daqui a pouco.